No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pode se aceitar com a sua Bíblia aberta, por favor. Irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, quando eu estava lendo, por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela se renova a cada instante. Cada dia que nós abrimos a palavra de Deus, Deus vai falar conosco de uma maneira. E quando nós vimos aqui o Espírito de Deus pairava sobre a terra, sobre as águas, sobre uma terra que estava sem forma e vazia, eu comecei a entender o que Deus estava falando, o que Deus estava fazendo. É como quando não tínhamos o Senhor, nós éramos sem forma e éramos vazios. Mas quando nós encontramos o Senhor nos deu forma e o Senhor nos encheu do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito pairava. O Espírito ali procurava algo para ver da forma e do Espírito. E nós vamos ver que quando Deus começou a criar, Ele dizia, é bom dar forma aos rios, é bom dar forma aos luminares, porque eu sou Deus, eu posso criar todas as coisas. Mas Deus não quis se limitar apenas à natureza. E Deus ali no sétimo dia ele falou assim, olha, eu preciso fazer o homem para que nele habite o meu Espírito. E não era mais o Espírito pairando, era o próprio Deus em nós. Porque a Bíblia diz assim, olha, que Ele nos fez a imagem e semelhança. Amém. Capítulo 2. Versículo 2. Amém? Amém. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que somos nós também, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como o Criador, fizera. Deus, Ele é santo, Deus, Ele é homem, Deus é perfeito, mas Deus não descansou ali porque Ele estava cansado de criar. Porque quando Deus queria criar, Ele fazia, haja luz e houve luz, haja mares e houve mares, haja estrelas e houve estrela, haja luminares e houve luminar, como nosso irmão José Vitor disse, pela manhã acordamos, a noite está escura, estamos começando o dia, mas rapidamente Deus coloca o sol. Amém. É a criação de Deus. Amém. E nós temos que nos alegrar. Amém. Mas quando Deus fala assim, olha, eu vou descansar porque a minha obra está completa, eu não preciso mais dar forma, porque já está tudo construído por mim, já está tudo pronto. Agora o homem, ele vai ser a minha imagem. Amém. Deus poderia falar assim, ó, haja o homem, não, mas a Bíblia fala que Deus criou o homem. Deus pegou o homem e disse assim, olha, você vai ser a minha imagem e a minha semelhança. E o Espírito de Deus habitou em nós e habitará para todo sempre. Você pode estar perguntando assim, pastora, mas para que pegar sobre o Espírito Santo? No culto de sexta-feira, onde nós denominamos o culto de libertação, sem o Espírito você não faz nada. Sem o Espírito Santo de Deus você não é revestido de poder. Sem o Espírito Santo na sua vida, a sua obra é morta. E sem o Espírito Santo você não vai ter ousadia. Quando nós queremos fazer com as nossas próprias forças, nós só atraímos fracasso para a nossa vida. Mas quando nós colocamos o nosso Deus, aquele que nos colocou, que nos fez como imagem e semelhança dele, quando nós buscamos de Deus autoridade para as nossas vidas, a Bíblia diz que Ele nos dá.
o espírito de ousadia. Ele nos dá poder para pisar em serpentes e escorpiões. E nós vamos ver que a Bíblia toda fala sobre o Senhor, sobre o criado do Senhor. A Bíblia fala ali que Deus ele teve um cuidado especial para criar todas as coisas. E outro dia nós estávamos falando justamente sobre isso. Tudo que Deus criou para alimentar o homem não faz mal para o homem. Mas quando tem a mão do homem, quando o homem quer mudar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou, nós trazemos consequências para dentro do nosso corpo. Nós podemos ver quando Deus criou ali uma árvore, vamos colocar uma laranjeira. Não é gostoso? Por que as pessoas na roça vivem mais? Porque colhem ali e comem o que Deus criou do jeito que Deus deu. Glória a Deus. Por que quando nós vamos numa fazenda, nós nos sentimos bem porque tem um ar? Aquilo que Deus criou da maneira que Deus criou. Sentimos ali o cheiro da criação de Deus. Mas quando o homem coloca a mão, ele torna a laranja um doce de laranja que já vem com conservante. Então aquilo que Deus criou para nós é bom. E tudo que Deus fez, ele falou assim, é bom. Mas quando ele criou, ele disse, é muito bom criar o homem.